Observe como até isso, se ele já está fisicamente bem e ainda continua não entregando, então isso é um motivo para não levar. Não é porque ela atingiu mesmo velocidade do Vinícius Júnior, correu mesmo quilometragem, tem que levar. Peraí. Se a desculpa é, quando ele estiver bem fisicamente tem que levar, e se agora está comprovado que ele está bem fisicamente, e ele continua não decidindo, isso é mais um argumento para mostrar que ele não tinha que ir. Então essa é a minha opinião. E aí você pode discordar, você pode concordar, você pode fazer o que você quiser. Mas onde é que eu quero chegar? Qual é o principal dessa minha fala? Que é inclusive a capa da live. É que a CBF enganou vocês. A CBF fez vocês de otário. Eu tenho uma opinião meio polêmica. Entre os meus amigos, ela tem muita resistência de ser aceita, porque é uma opinião que vai de encontro ao coraçãozinho das pessoas. Um tema muito delicado e que foi um tema que pautou os últimos 2, 3 meses no Brasil. Sabe do que eu estou falando? Eu estou falando de Neymar na Copa do Mundo. É sério, é um assunto que dá para fazer um link muito legal com política. Vocês sabiam disso? Porque eu acho que 70% do Brasil queria ver Neymar na Copa, né? Queria que Neymar fosse convocado e tal. Inclusive o tema sobre Neymar na Copa, ele ele foi as pessoas passaram mais tempo debatendo se Neymar tinha que ir ou não para a Copa. Até quem defendia que Neymar tinha que ir, mas tinha que ir para ser reserva, para entrar faltando 15, 20 minutos ali, 25 para decidir o jogo, se tivesse difícil. As pessoas se perderam mais tempo discutindo isso do que discutindo, por exemplo, quem tem que ser os 11 titulares. Porque se você defende que Neymar tem que ir, mas tem que ir para ser reserva, e a grande maioria das pessoas que defendiam que Neymar tinha que ir, elas definiu com esse ponto de vista, que ele tem que ir, mas tem que ir para ser reserva, né? Se você defende que ele tem que ir para ser reserva, automaticamente você tem que concordar que a decisão mais importante do que essa é quem são os 11 titulares. E a gente não discutiu quem são os 11 titulares. A gente ficou discutindo se o homem tinha que ir ou não para a Copa. Olha que já tem uma óbvia inversão aqui de prioridades. Concorda comigo? E eu acho que a CBF fez um populismozinho barato com os corações de vocês, os corações dos brasileiros. É, eu acho que a CBF jogou com o coração do brasileiro igual Lula, político do Centrão jogam com negócio de picanha e tal. Vou dar minha opinião. A, quando a gente começa a discutir esse assunto, a primeira informação que eu tenho que falar é a seguinte: olha, Neymar é o nosso melhor jogador dos últimos 15 anos no mínimo, tranquilo. É o nosso melhor jogador, ele é o maior craque da geração dele. Alguém tem dúvida disso? Quando a gente discute se Neymar tem que ir ou não para a Copa, a discussão não é sobre o potencial técnico de Neymar. A discussão não é se Neymar é bom ou não. Ele é o nosso melhor jogador, disparado, da geração dele. Dito isso, o que a gente vai tem que discutir para chegar a um debate se Neymar tinha que ir ou não para a Copa não é sobre a capacidade técnica de Neymar, não é sobre a habilidade dele. Porque sobre isso não tem discussão. Ou pelo menos não deveria ter. A discussão é se hoje ele já consegue jogar num nível, depois de um ciclo de 4 anos lesionado, sem jogar praticamente, é se ele consegue jogar no nível de Copa do Mundo, certo? Porque todo mundo sabe que ele voltou para o Brasil, teve uma passagem desastrosa no Al Hilal, 2 anos só jogou 6 jogos em 2 anos. Eu não sei como o Sheik Árabe não matou ele, sabe? Porque gastou quase 1 bilhão nele nos 2 anos que ele teve lá. E o cara jogou 6 jogos, mas se pagasse 1 bilhão em 6 jogos, eu acho que Neymar não fez. Eu acho que ele não fez 3 gols, eu acho, no Al Hilal. Enfim, voltou para o Santos. E o futebol brasileiro tem um nível mais baixo. O futebol brasileiro você fica de janeiro a abril jogando Campeonato Paulista, né? Nem jogando campeonato de primeiro nível. Enfim. O Brasileirão já não é um campeonato de primeiro nível. Não é o ano todo jogando Brasileirão. Você joga o Brasileirão a partir de abril a maio. Os primeiros 4 ou 5 meses é jogando Paulista, né? Aqueles campos horríveis, aqueles zagueiros boi gordo, enfim. Onde é que eu quero chegar? Como eu nunca fujo do debate, vou dar minha opinião pessoal e depois eu vou embasar. Depois eu vou dizer onde a CBF enganou vocês. Eu acho que Neymar não tinha que ir para a Copa. Eu acho que ele não consegue mais jogar no nível competitivo. E eu não estou dizendo que ele não tem habilidade para isso. Ele tem habilidade. Ele não consegue fisicamente mais acompanhar um jogo de intensidade altíssima, de nível de Copa do Mundo, do nível dos campeonatos, dos melhores campeonatos da Europa, enfim. Dito isso, dito que eu acho que ele não consegue mais jogar nesse nível, é, vai ter gente que vai discordar. Tem gente, porque a análise do brasileiro, do cara que conhece pouco futebol, e aqui sem nenhuma arrogância, eu falo com muita tranquilidade porque eu sou professor de educação física, minha área de atuação era treinador de futebol,
e grande parte dos meus estudos na minha vida foram na área de futebol, o que é que me faz falar com muita tranquilidade? É ter esse conhecimento. E a grande maioria das pessoas que não estudam, primeiro vocês têm que entender, o brasileiro ele jura que ele entende futebol. Porque como é o esporte da cultura do brasileiro, toda quarta e domingo ele assiste o Flamengo dele, o time dele, jogando na TV de casa, na sala, sem sair de casa, sem sair do sofá, ele começa a criticar o técnico, ele acha que deveria entrar aquele, não esse, deveria tirar aquele, não esse. E isso gera nele a opinião de que ele entende futebol, de que, enfim, né? É, de que ele sabe debater sobre o assunto. E é óbvio que se você não estuda um assunto, se você só assiste ali quarto domingo e tal, você vai ter uma informação, um conhecimento de senso comum. Isso é muito óbvio. E isso é um dos principais mal da minha área. Porque vamos lá, eu não sou engenheiro, certo? Como eu não sou engenheiro, eu não chego embaixo dos prédios que os outros construíram dizendo assim, ó, aqui tá errado, hein? Acho que essa pilastra aqui tá muito pra cá, tem que ser mais pra lá, tá muito fina, tem que ser mais larga. Eu não chego dando esse tipo de opinião, porque eu não sou engenheiro. Então eu tenho consciência de que eu não tenho conhecimento para debater ou questionar a obra do engenheiro. Mesma coisa se é uma outra área, odonto. Você Não abre sabia que nós temos uma mais de boca para quem não é formado em 133 odonto. obras paradas no Marajó? Você não abre. E você também não vai tentar operar nada no dente de ninguém, na boca de ninguém, se você não é formado em odonto. A minha área, todo mundo acha que sabe, que conhece ela, que tem conhecimento suficiente para trabalhar com ela ou para criticar. Todo mundo acha que conseguiria ser treinador de futebol, que conseguiria iniciar um projetozinho no seu bairro e ser treinador da molecada ali e tal. Eu acho que esse cara que não é formado, que tem um projeto no bairro dele, acho que até tem uma função importante, função social e tal. Mas assim, o problema da minha área é que 80% das pessoas que trabalham com futebol são pessoas não formadas que trabalham ali nos seus bairros. Fogo é isso. E todo mundo acha que tem conhecimento para criticar um Ancelotti, para, enfim, para criticar um treinador, para tomar decisões. E as pessoas que são assim, geralmente eles tendem a, a formar a opinião deles sobre aquele jogador, se ele deveria ou não para a Copa, se ele deveria ou não ser titular, analisando apenas a questão técnica. Qual o potencial técnico daquele cara? E essa não é a única questão que forma um jogador. Tem a questão técnica, que é ligada à habilidade, né? Tem a questão física, tem a questão psicológica, tem a questão mental, tem a questão tática. São muitos fatores que compõem um jogador de futebol. Só que as pessoas olham apenas para essa aqui, que é a questão técnica, e dizem, tecnicamente ele é o melhor, então ele tem que jogar. Não é assim, certo? Não é porque ele é o melhor tecnicamente que ele tem que jogar. Se fosse assim, a gente botava o Ronaldo nas áreas para jogar em 2 dias. Por que o Ronaldo não pode jogar? Porque ele tem 600 quilos. Então, fisicamente, é um dos aspectos que barra ele. A mesma coisa a gente vai aplicar para Romário, que está com 60 anos, dançando lá na foda, sendo pago com nossos impostos, enfim. E quem defende que Neymar tem que ir, defende apenas o que eles quiserem, porque ele é o nosso melhor jogador, ele é o craque. Mas Neymar claramente não tem condições físicas e de ritmo de jogo, sim, são coisas diferentes. Física e ritmo de jogo são questões, são aspectos diferentes. Ele não consegue acompanhar um jogo de intensidade alta. Essa é a verdade. Você vê ele jogando pelo Santos, ele não conseguia decidir jogos contra o reserva do Recoleta. Se eu botar aqui o símbolo do Recoleta, vocês não sabem acertar. Tão ruim que é o Recoleta. Vocês não conhecem o Recoleta Futebol Clube. E Neymar jogou contra o reserva desse time e não decidiu. É porque vocês acham que eles vão decidir contra a França? Tá entendendo? É... Aí tem gente que usa o argumento assim: mas Neymar não estava decidindo jogo porque o time dele era muito ruim. Aí qual argumento que eu usava? Essa primeira polêmica. Muitas discussões em grupos de WhatsApp. Aí qual é o meu argumento? Gente, Igor Thiago, ele foi o artilheiro, o vice-artilheiro da Premier League, a liga nacional mais difícil do mundo. Deixa o meu operador querido, deixa na live lá quando tá tendo. Time que fica sendo meu retorno, entendeu? Isso. Boa. Gente, o Igor Thiago foi o vice-artilheiro da Premier League, a liga mais difícil do mundo, pelo Brentford. Pelo grandíssimo Brentford. Ele não tem os melhores companheiros do mundo, ele conseguiu ser o vice-artilheiro. Então, Neymar não joga bem que os companheiros dele do Santos. Olha, quando o Neymar não jogou, foram as melhores atuações do Santos na temporada. Foi quando o Neymar não jogou.
Porque quando ele entrava em campo, ficava todo mundo na obrigação de tocar para ele, de correr para ele, era um a menos para marcar e tal. E o time não funcionou. Enfim. Aí tem outro argumento que é assim, se Neymar entrar fisicamente ficar bem, ele tem que ir para a Copa. Se fisicamente ele... Aí tem dados, tem uns caras lá que puxaram dados, de que em jogo tal ele correu a mesma quilometragem de Vinícius Júnior pelo Real Madrid. E ele atingiu praticamente a mesma velocidade no tiro máximo, a mesma velocidade dos tiros máximos de Vinícius Júnior também no jogo pelo Real Madrid, na mesma semana os dois. Observe como até isso, se ele já está fisicamente bem e ainda continua não entregando, então isso é um motivo para não levar. Não é porque ele atingiu a mesma velocidade do Vinícius Júnior e correu a mesma quilometragem, tem que levar. Peraí. Se a desculpa é, quando ele estiver bem fisicamente tem que levar, e se agora está comprovado que ele está bem fisicamente, e ele continua não decidindo, isso é mais um argumento para mostrar que ele não tinha que ir. Então essa é a minha opinião. E aí você pode discordar, você pode concordar, você pode fazer o que você quiser. Mas onde é que eu quero chegar? Qual é o principal dessa minha fala? Que é inclusive a capa da live. É que a CBF enganou vocês. A CBF fez vocês de otário. Porque eu vou fazer aqui uma linhazinha do tempo muito simples para vocês entenderem. Neymar se machuca, procurei qual foi o dia do último jogo, procurei produção no Google. Qual foi o dia do último jogo de Neymar no Santos? Eu acho que foi dia 17 de maio. Dia 17 de maio foi o último jogo. Foi aquele jogo que ele já sentiu a panturrilha, todo mundo viu. Foi atendido na beira do campo, massagem e tal. Dia 18 de maio, na segunda-feira, era a convocação, final da tarde, né? Era começo da noite. Era a convocação para a Copa. Eu vi a lesão e eu fiquei calado. Eu defendi que Ancelotti não ia convocar, que Ancelotti não convocou ele em nenhuma geração, não levou ele em nenhuma convocação. O Ancelotti teve um mês de trabalho, um ano de trabalho pela seleção, e na penúltima convocação não levou ele. Eu falei, eu conheci o Ancelotti, muito profissional e tal, eu falei, não vai levar. Eu acho que ele não vai. Só que aí, produção, aconteceu um movimento muito estranho. Quase ninguém fala sobre isso, olha só. Geralmente, a renovação de um treinador se discute após a Copa do Mundo. Passou a Copa, a gente vai analisar se o desempenho do time foi bom, tal. Se foi bom, renova. Se não gostaram muito, não renova. Não é assim que funciona? O que foi que aconteceu? Que ninguém está comentando. Uma semana antes da convocação, não é nem da Copa inicial, uma semana antes da convocação do elenco que ia para a Copa, dos 26 jogadores, renovaram o contrato de Ancelotti. Aí eu falei, ué, já renovaram? Uma semana antes da convocação? Esperou nem a Copa passar para decidir se gostaram ou não do serviço do cara? Então, eu não tenho dúvida, na verdade, eu não acho não. Eu não tenho dúvida que o Chalde, o presidente da CBF, chamou o Ancelotti para a mesa, vamos conversar, e botou na mesa, tá aqui mais um contratozinho para você de 4 anos, vou te dar mais 4 aninhos, um contrato muito confortável, que o Ancelotti ganha na seleção brasileira é mais do que ele ganhava no Real Madrid. Então, assim, o Ancelotti ele desfruta de um contrato muito confortável. Imagina só, você ganha mais do que ganha no Real Madrid, só que no Real Madrid você tem que dar treino todo dia, jogar 2 vezes por semana, toda quarta e domingo, concentra, joga, concentra, treina, concentra, joga, treina, concentra. Então preste atenção, você vai ganhar um salário maior do que você ganhava pelo Real Madrid, e para jogar de 3 em 3 meses, aí joga 2 joguinhos só, aí mais 3 meses ali só assistindo os caras jogar, aí junta uma semana, 2 antes do jogo, aí joga mais 2. É muito na sombra esse trabalho de Ancelotti na seleção brasileira, concorda? Muito na sombra. Imagina você ganhar mais do que ganhar no Real Madrid para fazer um trabalho desse. Vale lembrar, 80% do tempo, 80% do contrato, ele fica lá na Europa, tá? Perto da frente. Ele não fica aqui no Brasil o tempo todo. Ele fica lá, quando ele quer vir assistir alguém jogando aqui, tem um moleque destacando no Cruzeiro, quer vir aqui, assiste e tal, volta pra Europa, passa mais umas semanas lá. Aí quando vai jogar junto a galera aqui, então é um trabalho muito na sombra. O Chalde provavelmente vai pra, ó, tá aí, mais 4 anos desse contratinho na sombra pra você. Eu vou falar o seguinte, leva o menino, leva o homem, você já vai ganhar 70% da população só em fazer isso. Já vai tirar das suas costas a responsabilidade de vencer a Copa, né? Porque se perder, ó, fiz tudo que vocês queriam, levei o homem, não ganhou, aqui não dava, o time é ruim mesmo. Então, assim, leva o homem, você tira a sua responsabilidade, eu te dou mais 4 anos de contrato, agora leva o homem. Porque eu não tenho dúvida que, por questões futebolísticas, o Ancelotti nem ia levar ele. Não tenho dúvidas. Então, eu acho que rolou isso, rolou essa negociação, levar Neymar e renovar o contrato. Você levar, renova o seu contrato. E aí, foi isso que aconteceu. E Neymar vai para a Copa. Aí o que confirma ainda mais essa minha tese? Neymar machuca. Você sabe que os mesmos médicos do departamento de medicina do Santos
são os que estão também na comissão da CBF. Vocês sabiam disso? Mesmo os médicos. Os caras fizeram uns exames. Tá tranquilo, essa lesão, ninguém nem falou na lesão do Neymar. Levaram o homem 10 dias depois da convocação, quando já estava o grupo reunido lá, treinando e tal. Sai a notícia. A CBF faz novos exames e descobre que a lesão do Neymar é grau 2. A lesão da panturrilha. Em 2 ou 3 semanas, o Neymar volta. Quando eu vi isso, eu falei assim: primeiro, há uma mentira clara aqui de que a gente descobriu hoje qual era a lesão. Gente, isso é mentira. Observem a lesão do Wesley. O Wesley, lateral direito, cabeção, que machucou no último jogo antes da Copa. No último amistoso antes da Copa. Machucou no sábado à noite, no domingo de meio-dia, ó. É grau 2, não vai dar, foi cortado. Em menos de 24 horas ele foi cortado. Como é que Neymar, um jogador que teoricamente a gente dá muito mais atenção a ele e tal, passaram 10 dias para descobrir a lesão dele? Não faz sentido. Eles sabiam qual era a lesão do Neymar, mas não divulgaram para poder justificar a convocação dele. Porque a pessoa se divulgou no mesmo dia, ó, Neymar foi lesão grau 2. A pressão para não convocar um jogador lesionado ia ser enorme, né? Então, omitir a informação para poder justificar a convocação dele. Começa aí a primeira mentira. Descobriram só agora, 10 dias depois. Mentira. A CBF tem acesso aos melhores exames de imagem na hora que quer. Em um dia descobre qual é a lesão do cara. A segunda grande mentira foi: em 2 ou 3 semanas ele volta. Quando eu vi isso, eu olhei no grupo do WhatsApp da resenha da pelada aqui, eu falei: gente, isso é mentira. Estão mentindo para vocês. Não tem lesão de grau 2 que volta com 2 ou 3 semanas. Não tem. Lesão de grau 2 é 1 mês e meio. Vou explicar para vocês aqui como é a lesão muscular. Imagina o músculo. O músculo você tem que imaginar como se fosse um elástico. Imagina lá, você comprou um elástico novinho, tá aqui com um pedaço de elástico, de 30 centímetros, 40 centímetros. Você estica o elástico ao máximo, estica ele ao máximo. Quando você solta, o elástico tá ali meio bambo, meio frouxo, né, meio cansado. Essa é a lesão de grau 1, tá? 15 dias, geralmente, o cara volta. A de grau 2 é quando você estica ao máximo o elástico, ele solta já alguns fechos, assim, ó. Algumas fibras. Essa é a lesão de grau 2. Geralmente é 1 mês e meio para voltar. E a de grau 3 é quando rompe totalmente, geralmente 3 meses para voltar em intervenção cirúrgica. Quando anunciaram que a Neymar era grau 2 e voltava em 2 ou 3 semanas, eu falei assim: mentira, isso aqui estão mentindo para vocês. Não existe essa possibilidade de o cara com lesão de grau 2, não existe lesão de grau 2 se recupera com 3 semanas. E aí a galera que queria que o Neymar fosse para a Copa, que quis se iludir, tal qual o brasileiro quis se iludir com a picanha, tal qual o brasileiro quer se iludir com os caras 6x1. Ah, não, tá bom, a CBF falou que é 2, 3 semanas, não vou nem precisar na internet aqui. E também, se você der um Google, você descobre qual tem a recuperação de uma lesão de grau 2. Vou acreditar na CBF porque o homem vai estar bom daqui para a estreia da Copa. Qual foi o resultado? Que comprova que está mentindo para vocês? É que com 1 mês da lesão, dia 17 de junho, o Brasil já tinha jogado 2 jogos, 1 ou 2 jogos. Com 1 mês da lesão, Neymar voltou a treinar. Ele pisou em campo de tênis, não para treinar ele com toda intensidade, só para dar um trotezinho em volta do gramado de tênis, no dia 17 de junho, com exatamente 1 mês da lesão. A transição é quando o departamento médico libera, entrega o jogador ao departamento de futebol e a comissão técnica de futebol vai inserindo ele nos treinamentos aos poucos para que ele, enfim, volte a jogar. Essa transição geralmente demora 15 dias, o tempo correto. Ou seja, confirmaria 1 mês que ele voltou, mais 15 dias de transição, confirma aquele prazo que eu dei de lesão grau 2 é 1 mês e meio. Isso para quem é da área sempre foi muito óbvio. Para quem não é, se deixou iludir com as coisas da CBF. Com 1 mês ele voltou a treinar, e com 1 mês e 1 semana exatamente foi o dia do terceiro jogo da fase de grupo da seleção. E aí Neymar volta a campo com 1 mês e 1 semana. Não foi com 2 ou 3 semanas, foi com 1 mês e 1 semana. Para mim, ele voltou 1 semana antes do que ele deveria voltar. Ele deveria voltar com 1 mês e 2 semanas. Porém, botaram ele no jogo da intensidade abaixo, o Brasil já classificado. O jogo já estava 3-0, não foi isso? Quando ele entrou, o jogo já estava 3-0, né? O jogo da fase de grupo. Então era um jogo já tranquilo, já resolvido. Ele entrou ali e foi tranquilo. Não precisou de muita intensidade. E aí, mais uma coisa que confirma que fizeram populismo barato com vocês. A CBF fez populismo com o sentimento de vocês. Todo mundo imaginava que Neymar seria útil num cenário de
Quando tiver ali um jogo apertado do mata-mata, segundo tempo, 20 minutos, 25, 30, se tiver empatado, bota o homem que ele resolve. Que foi exatamente o cenário de... Hoje é quarta, quinta? Hoje é quarta. Foi o cenário de 2 dias atrás. A Seleção Brasileira jogou segunda-feira, né? O cenário de 2 dias atrás foi esse. O jogo estava empate, aos 25, 30 minutos. O Brasil virou faltando 1 minuto, né? Para acabar. O jogo estava empate e Ancelotti botou ele. O homem entrou em campo. Estava desenhado o cenário, estava dado o cenário. Todo mundo julgava que era o cenário que ele seria útil. E todo mundo imagina que ele não aguenta o jogo todo, tá, mas para jogar 20, 25 minutos desse dia ali. E Ancelotti não botou ele. Ele não entrou. Por que ele não entrou? Ele não aguenta aquele jogo. A verdade é essa. O jogo com a intensidade de abaixo, vai jogando 3-0, já mais tranquilo, beleza. Mas um jogo de intensidade alta, mata-mata, empate, ele não aguenta. E depois saiu a notícia que, não, eu não coloquei ele, porque como a gente empatou, se a gente não tivesse empatado, eu ia botar ele aos 30 minutos, aos 25, 30. Como a gente empatou, não precisou. E se fosse pra prorrogação, eu ia colocar ele. Então assim, o Ancelotti ia correr o risco de a gente tomar um gol e ser eliminado e não colocar ele. Por quê? Porque o Ancelotti sabe que ele não aguenta. Porque comprova que o Ancelotti não queria levar ele. Sabia que ele não aguentava. Levou porque o Chaldi foi lá e negociou. Então, assim, pra mim, fizeram populismo barato com vocês. Eu acho que se o Brasil estiver perdendo em algum jogo mata-mata aí, segundo tempo, ele vai entrar. Não acho que vai ter condições desse. E pode ser, e futebol também é assim. O cara pode dar um chute caindo de bunda no chão e a bola bater na trave e entrar. Pode ser. Futebol é improvável. Mas todos os indícios que a gente tem é de que ele não tem condições de jogar. E a minha tese de que ele não teria, de que não deveria ter levado e que é mentira para vocês, está provada. A partir do momento que o prazo de recuperação foi mentido para vocês, a lesão foi omitida para vocês, e de que o cenário que imagina que ele resolveria, ele sequer foi colocado em campo. Então, sim, eu acho que mas não tem condições. Pode ser que ele entre, pode ser que ele faça gol, pode ser tudo. Mas que a minha tese já está provada, que eu, enfim, sabia o imaginável que o que estava acontecendo, a maioria da população estava sendo enganada, isso já está muito provado.